Meus queridos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade à nossa catequese sobre mês de outubro, mês do Rosário. E como havia anunciado na nossa última catequese, hoje quero partilhar com vocês o testemunho de João Paulo I, de São João Paulo II, de Bento XVI e do nosso querido Papa Francisco. São João Paulo I teve um pontificado muito breve, 33 dias. O testemunho que trago aqui é do cardeal Luciani, que depois se tornou João Paulo I. Então, em outubro de 1973, por ocasião do 4º centenário da festa do Rosário, o futuro Papa João Paulo I, Albino Luciani, então patriarca de Veneza, fez uma homilia própria para essa circunstância. Nas suas palavras, vislumbra-se a espiritualidade do ser como crianças e de que modo a recitação do Rosário nos ajuda neste empreendimento. Transcrevo agora, partilhando com vocês, alguns parágrafos daquela homilia de Albino Luciani. Se, em um encontro de católicos, eu convidasse as senhoras e os senhores a mostrarem o conteúdo das suas bolsas e dos seus bolsos, sem dúvida, veria uma grande quantidade de pentes, de pequenos espelhos, de batons de porta-moedas, de isqueiros e de outras coisinhas mais ou menos úteis. Mas quantos terços do Rosário encontraria? Há alguns anos, o seu número teria sido superior. Na casa do escritor Manzoni, em Milão, pendurado na cabeceira da sua cama, ainda hoje se vê o seu terço. Ele recitava habitualmente, e na sua obra Os Noivos, a sua Lúcia pega o rosário e recita-o nos momentos mais dramáticos. Certa vez, Windthorst, homem de Estado alemão, foi convidado por alguns amigos não praticantes a mostrar-lhes o seu terço. Tratava-se de uma brincadeira. Antes, eles tiraram-lhe o terço do bolso esquerdo. Não o encontrando no bolso esquerdo, Windthorst pôs a mão no bolso direito e fez uma bonita figura, pois tinha sempre um terço a mais. Durante as recepções na corte de Viena, o grande músico Cristóvão Gluck afastava-se por alguns minutos para recitar o rosário. Quando o beato Contardo Ferrini, professor universitário em Pavia, se hospedava na casa dos seus amigos, convidava-os a recitar o terço juntamente com ele. Por sua vez, Santa Bernadette assegurava que quando Nossa Senhora lhe aparecia, tinha o terço nas mãos e perguntava-lhes se também ela o tinha, convidando-a então a recitá-lo. E a Virgem recomendou a recitação do rosário também aos 3 pastorinhos. Por que motivo comecei com esta série de exemplos? Porque certas pessoas contestam o rosário dizendo: é uma oração infantil e supersticiosa, indigna de cristãos adultos. Ou então, é uma oração que cai no automatismo, reduzindo-se a uma repetição apressada, monótona e maçante de Ave Marias. Ou ainda, é uma coisa de outros tempos, dado que hoje há práticas melhores, por exemplo, a leitura da Bíblia, que é muito melhor do que a recitação do rosário. Permiti-me enumerar a este propósito algumas impressões de pastor de almas. Primeira impressão: a crise do rosário vem em segundo lugar. Hoje existe, sobretudo, uma crise de oração em geral. As pessoas estão totalmente tomadas pelos seus interesses materiais e pensam muito pouco na sua própria alma. Depois,
A confusão invadiu a nossa existência. Mark Bate poderia repetir: matei o sono, matei o silêncio. Para a vida íntima e adultis sermotinácio ou dócil colóquio com Deus, é difícil encontrar um pouco de tempo. É um prejuízo. Donoso Cortês costumava dizer: hoje o mundo vai mal porque existem mais batalhas do que orações. Desenvolvem-se as liturgias comunitárias, que sem dúvida são um grande bem, contudo elas não são suficientes. É necessário também o colóquio pessoal com Deus. Segunda impressão: quando se fala de cristãos adultos na oração, às vezes as pessoas exageram. Pessoalmente, quando falo a sós com Deus e com Nossa Senhora, mais do que adulto, prefiro sentir-me como uma criança. A mitra, o barrete e o anel desaparecem. Mando o adulto, inclusive o bispo, de férias, com a devida dignidade, refletida e ponderada, abandonando-me então à ternura espontânea que um filho tem diante do paizinho e da mãezinha. Ser, pelo menos durante meia hora, diante de Deus, aquilo que na realidade sou, unicamente com a minha miséria e com o melhor de mim mesmo. Sentir brotar do fundo do meu ser a criança de outrora, que quer sorrir, falar, amar o Senhor e que às vezes sente a necessidade de chorar para que lhe seja concedida a misericórdia. Tudo isto me ajuda a rezar. O rosário, por sua vez, com oração simples e fácil, ajuda-me a ser criança. E disto não me envergonho de modo algum. O rosário é uma oração repetitiva. O padre de Foucault costumava dizer: o amor exprime-se com poucas palavras, sempre as mesmas, que se repetem sempre. Depois desse belo testemunho de João Paulo I, passemos a São João Paulo II. Sua magnífica carta apostólica Rosário Virgenis Maria sobre o Rosário, São João Paulo II a endereçou ao episcopado, ao clero e aos fiéis, aos 16 de outubro de 2002, início do 25º ano de seu pontificado. Eu mesmo não descurei ocasião para exortar à frequente recitação do Rosário. Desde a minha juventude, esta oração teve um lugar importante na minha vida espiritual. O Rosário acompanhou-me nos momentos de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações. Nele encontrei sempre conforto. 24 anos atrás, no dia 29 de outubro de 1978, apenas 2 semanas depois da minha eleição para a sé de Pedro, quase numa confidência, assim me exprimia: o rosário é a minha oração predileta, oração maravilhosa, maravilhosa na simplicidade e na profundidade. Pode dizer-se que o rosário é, em certo modo, um comentário prece do último capítulo da Constituição Lumen Gentium do Vaticano II, capítulo que trata da admirável presença da Mãe de Deus no mistério de Cristo e no mistério da Igreja. De fato, sobre o fundo das palavras da Ave Maria, passam diante dos olhos da alma os principais episódios da vida de Jesus Cristo. Eles dispõem-se no conjunto dos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, e põe-se em comunhão viva com Jesus, poderíamos dizer, através do coração de sua mãe. Ao mesmo tempo, o nosso coração pode incluir nestas dezenas do rosário todos os fatos que formam a vida do indivíduo, da família, da nação, da igreja e da humanidade.
acontecimentos pessoais e do próximo, e de modo particular, daqueles que nos são mais familiares e que mais estimamos. Assim, a simples oração do Rosário marca o ritmo da vida humana. Com estas palavras, meus caros irmãos e irmãs, inseria no ritmo cotidiano do Rosário o meu primeiro ano de pontificado. Hoje, no início do 25º ano de serviço como sucessor de Pedro, desejo fazer o mesmo. Quantas graças recebi nestes anos da Virgem Santa através do Rosário. Magnifica anima mea Domino. Desejo elevar ao Senhor o meu agradecimento com as palavras da sua Mãe Santíssima, sob cuja proteção coloquei o meu ministério petrino. Totus tuus. Agora passemos a Bento XVI. Na sua locução proferida no domingo 7 de outubro de 2007, por ocasião da recitação do Ângelus na Praça de São Pedro, em Roma. Queridos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo de outubro, oferece-nos 2 motivos de oração neste primeiro domingo de outubro. 2 motivos de oração e reflexão. A memória da bem-aventurada Virgem Maria do Rosário, que se celebra precisamente hoje, 7 de outubro, e o compromisso missionário, ao qual o mês é dedicado de um modo especial. A imagem tradicional de Nossa Senhora do Rosário representa Maria que com o braço ampara o menino Jesus e com o outro apresenta a coroa São Domingos, o terço. Esta significativa iconografia mostra que o rosário é um meio doado pela Virgem para contemplar Jesus e, meditando a sua vida, amá-lo e segui-lo sempre fielmente. Foi a comemoração que Nossa Senhora deixou em diversas suas aparições. Penso em particular na de Fátima, que apareceu, dizia então Bento XVI, há 90 anos. Aos 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, apresentando-se como Nossa Senhora do Rosário, recomendou com insistência que se recitasse o Rosário todos os dias para obter o fim da guerra. Também nós queremos acolher a riqueza materna da Virgem, comprometendo-nos a recitar com fé a coroa do Rosário pela paz nas famílias, nas nações e no mundo inteiro. Contudo, sabemos que a verdadeira paz se difunde onde os homens e as instituições se abrem ao Evangelho. O mês de outubro ajuda-nos a recordar esta verdade fundamental mediante uma animação especial que tende a manter vivo o anseio missionário em cada comunidade e apoiar o trabalho de quantos sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos trabalham nas fronteiras da missão da Igreja. Preparemos-nos para celebrar com especial solicitude, dizia Bento XVI, o Dia Mundial, o Dia Missionário Mundial, que naquele ano teve como tema todas as igrejas para o mundo inteiro. O anúncio do Evangelho permanece o primeiro serviço que a Igreja deve à humanidade para oferecer a salvação de Cristo ao homem do nosso tempo, de tantas maneiras humilhado e oprimido, e para orientar em sentido cristão as transformações culturais, sociais e éticas que estão em ato no mundo. O 50º aniversário da encíclica Fidei Donum do servo de Deus Pio XII, que promoveu e encorajou a cooperação entre as igrejas para a missão ad gentes. Apraz-me recordar também que há 50 anos partiam para a África, precisamente para o atual Sudão, 5 sacerdotes e um leigo do Instituto do Padre Mazza de Verona. Entre eles, encontrava-se São Daniel Comboni,
futuro bispo da África Central e padroeiro daquelas populações cuja memória litúrgica se celebra no dia 10 de outubro. A intercessão deste pioneiro do Evangelho e dos numerosos outros santos e beatos missionários, particularmente a materna proteção da Rainha do Santo Rosário, confiamos todos os missionários e missionárias. Ajude-nos, Maria, a recordar-nos de que cada cristão é chamado a ser anunciador do Evangelho com a palavra e com a vida. E, finalmente, chegamos ao testemunho de Francisco. Estávamos em plena pandemia, ainda estamos, mas era aquele momento mais agudo da pandemia. Queridos irmãos e irmãs, dizia o Papa Francisco em 2020, já está próximo o mês de maio, no qual o povo de Deus manifesta de forma particularmente intensa o seu amor e devoção à Virgem Maria. Neste mês, é tradição rezar o terço em casa, com a família, dimensão esta, a doméstica, que as restrições da pandemia nos forçaram a valorizar, inclusive do ponto de vista espiritual. Por isso, pensei propor-vos a todos que volteis a descobrir a beleza de rezar o terço em casa no mês de maio. Podeis fazê-lo juntos ou individualmente, decidir vós de acordo com as situações, valorizando ambas as possibilidades. Seja como for, há um segredo para bem o fazer: a simplicidade. E é fácil encontrar, mesmo na internet, bons esquemas para seguir na sua recitação. Além disso, ofereço-vos os textos de 2 orações à Nossa Senhora, que podereis rezar no fim do terço. Eu mesmo as rezarei no mês de maio, unido espiritualmente convosco. Juntei a esta carta para que assim fiquem à disposição de todos. E concluo com uma das orações do Papa. Ó Maria, vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação e de esperança. Confiamo-vos a vós, saúde dos enfermos, que permanecestes junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé. Vós, salvação do povo romano, salvação de todos os povos, sabeis do que precisamos e temos a certeza de que nolo providenciareis, para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois desta provação. Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Sob a vossa proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nas necessidades e livrai-nos de todo o perigo, ó Virgem gloriosa e bendita. Deus a todos abençoe.